Oi, gente, tudo bom? Então vamos continuar aqui com o nosso mini tutorial de Python, né? A gente, no vídeo passado, foi até a seção 4.7 desse nosso PDF aqui, que, né, todos os estudantes estão com ele em mãos. Aí aqui no, seguindo aí a sequência, para a gente terminar aqui, vamos para o 4.8. Vamos falar um pouquinho mais sobre condicionais, tá? Basicamente, assim, né, a estrutura do comando if, né, que é o comando condicional, ele é uma estrutura muito razoavelmente simples, né? Como, só relembrando, né? Você dá um dado comando. Se, if, né? Uma dada condição. Aí você escolhe a condição. Então, se essa condição acontecer, aqui embaixo o código vai executar o que tiver nessa linha aqui. Aí você pode usar o comando elif, que é basicamente o seguinte: se essa condição aqui falhar, certo? Entretanto, essa daqui funcionar, então você tem aqui como se fosse uma segunda condição. Aí ele entra aqui. Uma terceira estrutura é o else, que é o seguinte: é um tipo se não, né? Se nada disso aqui acima funcionar, você vem para cá, faz isso aqui dentro. Compreendeu? Então, basicamente você tem essa estrutura aí onde você pode sair fazendo condicionais, né? Por exemplo, se A maior que zero, aí entra aqui. Aí ele executa o que tiver aqui. Aí é o if, aí dá uma outra condição. Por exemplo, A menor que zero, certo? Né? Aí, se ela for verdade, né, ela entra aqui. Aí, se não, quer dizer, se A nem for maior que zero, nem for menor que zero, aí ele vai fazer isso aqui. Então, esse else já nem tem a condição aqui, porque ele já é meio que automático. O else quer dizer, se nada disso aqui para trás funcionou, né? Tipo, se não, faça isso, entendeu? Beleza. Mas a gente pode fazer várias aplicações só usando o if, por exemplo. Eu vou dar um exemplo aqui, um programinha onde eu vou entrar com quatro números, certo? Você vai perguntar quatro números a você. Aí ele vai calcular a média desses quatro números e vai perguntar quem é o maior e quem é o menor, tá bom? Então, por exemplo, então aqui está a parte do programa onde ele solicita quatro números. Isso aqui a gente já fez, né? Certo? Então tem quatro números aqui, no 1, 2, 3 e 4. Isso aqui a gente já fez no passado. Então aqui ele vai pedir, lá no, quando executar, você digita quatro números. Aqui ele calcula a média. Como ele calcula a média? Essa variável média é definida como a soma dos quatro dividido por 4. Isso é a média aritmética, né? Agora vamos determinar o maior. Aí qual é a regra que eu vou usar para determinar o maior aqui? É uma estratégia bem simplesinha, que é o seguinte. Você define uma variável maior e define ela como sendo, por exemplo, o primeiro número, o num. Então você escolhe isso. Olha, o maior é o 1. Você escolhe isso. Aí você sai testando. Se o número 2 for maior que o maior, o que é que aconteceu? Quer dizer que esse maior aqui não era o maior, na verdade. O maior é quem agora? O maior é o num 2. Tá vendo aqui o condicional? Se condicional. E aí aqui o que ele tem que fazer. Então, se o número 2 for maior do que esse maior que você acabou de definir como no 1, se isso for verdade, ele já vai dizer, olha, o número 1 não é o maior. Quem é o maior é quem é o no 2. Aí vamos para o próximo teste. Próximo teste. Se o número 3 for maior do que esse maior, que até agora é o número 2, se ele for maior, o que é que eu estou concluindo? Que o número 2 não é o maior é o número 3. Aí eu faço o número 3. E por fim, o outro teste. Se o número 4, o último número, for maior do que esse maior aqui, o que é que eu concluo? Que o maior, na verdade, é o número 4. Então, quando eu passo por essa estrutura aqui, ao final das contas, eu vou ter qual é o maior número. Tá bom? Para fazer o menor é parecido, sendo que você vai usar, ao invés de ensinar o maior, você vai usar o menor. Eu defino que o menor, eu escolho, o menor é o primeiro número, é o número 1. Eu escolho isso. Aí eu saio testando. Se o número 2 for menor do que esse menor aqui, que por hora é o número 1, se ele for, o que é que ele faz? Ele executa isso aqui. Ele diz que o menor agora é o número 2. Se ele entrar aqui e o número 3 for menor do que o menor, que pode ser o número 2 aqui ou até o número 1, caso ele não entre aqui. Aí o que, que ele faz? Se isso daqui for verdade, ele entra aqui, ó, menor ou igual ao número 3. E se isso daqui for verdade, ele entra aqui menor ou igual ao número 4. Então daqui para cá, ele acha que é o menor número. E no final das contas ele escreve o maior número, o menor número e a média dos números. Tá bom? Então vamos executar esse código. Esse código é o. Eu guardei ele aqui com
Eu estou guardando eles pelo nome da seção, para ter esse aqui. Isso. Vamos lá. Digite o primeiro número, 8. Digite o segundo número, 2. Digite o terceiro número, 3. 19. Pronto. Então digitei um número aí, certo? 4 números. Aí ele acha. O maior número é o 19, de fato é. O menor é o 2 e a média é 8. Beleza? Tranquilo? Agora vamos para um outro exemplozinho aqui. Né? Vamos para outro exemplozinho aqui. Que é um exemplo um pouquinho mais complicado. É você fazer ordenação de números. Que isso é uma coisa que a gente usa muito na física, né? Você ordenar números, tá? Então, o programa inicialmente ele pede para você digitar 3 números. X, Y, Z. Então, você vai entrar com esse número. Qualquer número. Aí ele vai fazer um algoritmo de ordenação, que é um algoritmo bem básico. Que é o seguinte. Então, você digitou 3 números lá. Então, 1, 10 e 15. Um exemplo. Você digitou, tá? Ou então, 1, menos 1 e 8. Um exemplo. Né? Você digitou. Aí ele faz o seguinte teste. Se o número X for maior do que o número Y, quer dizer o quê? Que essa ordem aqui, X, Y, Z, ela não está certa. Ela está com um número maior na frente. Então, o que, é que eu vou fazer? Eu faço essa troca aqui. Olha como é que é a troca aqui no Python. Eu faço X recebe Y e Y recebe o X. Tá interessante isso aqui? Isso aqui, cara, ele está fazendo o seguinte. O X novo vai ser o antigo Y. E o antigo Y vai ser o antigo X. Desculpa. E o novo Y vai ser o antigo X. Né? Uma coisa bem... Para quem programa em C e Fortran, sabe que isso aqui não existe do C e do Fortran. Pelo menos que eu saiba, não existe. Né? Mas no Python tem essa mágicazinha aqui. Então isso aqui é uma... Basicamente, estou permutando as variáveis. O X é maior do que Y. Eu quero trocar. Eu quero que o X receba o menor e eu quero que o Y receba o maior. Aí você faz essa permuta aqui. Feita essa permuta, então se essa permuta... Se isso daqui acontecer, ele faz essa permuta. Se na verdade o que acontecer foi isso daqui, o Y for maior que Z, aí ele faz a mesma permuta. Se você tem aqui YZ, aí ele troca. O que era Y é guardado no Z e o que era Z é guardado no Y. Da mesma forma. E por final ele volta para o X maior que Y. Ele faz esse último teste. Que é para quê? Para você, porque se você, né? Se digamos que você trocou aqui, se você trocou aqui, você pode ter aí a opção do X ser maior. Certo? Digamos que você trocou, você tinha X, Y, Z, aí você trocou aqui. Trocou o X por Y. Mas você não chegou ao Z. Então você pode ser que o Z. Desculpa, você não chegou ao X. Então pode ser que o X seja um número grande. Então ele precisa ser trocado. Aí ele faz a permuta com o Y. Então esse algoritmozinho aqui é um algoritmo bem básico, antigo, de fazer a ordenação de números, de 3 números. Tá bom? Então vamos rodar. Né? Qual é o programa que eu guardei? Eu gravei aqui com o nomezinho que eu fiz ele, guardei com 49. Isso, pronto, é ele mesmo. Tá aqui o programinha, né? Ó, para vocês verem aqui, né? Tá bom? Então agora vamos executar. Python 3 P49 P1. Então você digita 3 números: 4, 1, 90. Aí ele bota aí 1, 4, 90, né? Menos 1, 0, 2. Aí bota menos 1, 0 e 2. Né? Tudo bem que aí eu botei na ordem, né? Botei na ordem, aí fica mais. Aí, tá vendo? Então é um algoritmo de ordenação bem básico, mas bem interessante, né? Beleza? Existe algo parecido para você ordenar 4 números, viu, gente? Se você quiser ordenar 4 valores, tem um algoritmo parecido, certo? Que é muito parecido com esse. Ó. Você, né, solicita aqui 4 números, ó, A, B, C, D. Então você solicita, tá aqui essa parte que solicita. Aí aqui você faz as mesmas estratégias, sendo que agora pegando mais pares. Se A for maior que B, permuta. Se B for maior que C, permuta. Se C for maior que D, permuta. E depois vem de novo. A maior que B, B maior que C, A maior que B. Que é basicamente o mesmo algoritmo anterior, sendo que agora expandido para outros pares aí, sabe? Então, esse é um algoritmo de ordenação para 4 termos, beleza? Aí ele é o... Deixa eu ver aqui qual é o problema dele. Esse aqui, né? Esse aqui é esse aqui. Tá? Então, vamos fazer aqui.
bota aqui, 900 menos 9, 2, 78. Mas aí, né? Ele ordena direitinho. Esse algoritmo pode ser generalizado para você ordenar um bocado de texto. Se tiver um vetor e você quiser ordenar, dá para generalizar esse algoritmo. O problema é que esse algoritmo é lento. Tá? Esse algoritmo ele é lento. Então ele não é o melhor algoritmo não, mas tudo bem. Ele funciona. E dá para você ter uma ideia de lógica de programação. Agora, essa forma de fazer a permuta no Python é muito interessante. Se fosse no C, eu ia precisar de uma outra variável para fazer essa permuta. Para guardar os valores antigos em outra variável e fazer a permuta, né? Então no C seria um pouquinho mais complicado para implementar isso aqui, mas dá para fazer também, beleza? E para a gente fechar essa parte aí, né, que a gente já viu alguns exemplos condicionais, aí eu vou falar um pouquinho sobre funções trigonométricas, tá? Que seria basicamente as funções seno, né, cosseno, tangente, né? Entendeu? E aí eu vou mostrar aqui para vocês, pelo menos assim, a ideia de um programa aqui, né? Só explicando assim a coisa. Então você precisa de algumas variáveis, precisa de algumas bibliotecas, o MET, o NumPy, né? Então essas daqui são bibliotecas bem tradicionais. E aqui, velho, eu coloquei uma bibliotecazinha, eu não vou dar muito detalhe dela agora, que é uma biblioteca é a Matplotlib, para você fazer gráfico, certo? Eu não vou dar tanto detalhe nela agora não, certo? Por hora eu vou só passar por cima aí. Vou só explicar grosso modo cada função para você entender como é que calcula. E aí depois a gente vê essa coisa de fazer gráficozinho, de fazer videozinho, tá bom? Né? Por hora a gente vai só, nesse primeiro momento, entender aí as funções. Então, cálculo das funções trigonométricas. Eu tenho aqui, primeiro eu vou definir um dado θ. Aí eu preciso fazer aqui essa coisa aqui. Eu fiz esse θ aqui. Eu estou gerando um θ que vai de 0 até 2π. Isso aqui é π, tá vendo? Matpy é a maneira de você chamar o π no Python, tá? Então, esse cara aqui é um intervalo de θ. É como se fosse um vetor de θ. É um vetor onde você tem 0 até 2π. Com quantos valores? Com 100 valores aqui dentro. Então, aqui você já está fazendo 0, um θzinho maior do que 0, outro θzinho, você está com 100 valores de θ entre 0 e 2π. Basicamente é essa linha aqui. Entendeu? Aí o que é que você faz? Você quer calcular a função seno desses θ tudinho aqui, no Python é muito fácil. Você faz seno igual a função seno, certo? Do θ. Onde o θ, lembrando, o θ é esse vetor aqui. Como se fosse esse vetor com vários valores de θ. Então, isso daqui já calcula o seno de todos esses caras. Isso daqui já calcula o cosseno de todos esses caras, entendeu? Isso aqui é o tangente de todos esses caras. Então, esse cara já tem aqui nele, ele é como se fosse também digamos assim, um vetor que guarda todos os valores de θ, compreendeu? Aí o que eu vou fazer? Eu vou salvar esse cara num arquivo de dados, certo? Vou salvar esse cara num arquivo de dados. Vou criar um arquivo de dados que tenha todos esses caras, o θ versus seno. Então a instrução para fazer isso é isso aqui, ó. Essa instrução aqui, beleza? Aí depois eu vou criar essa parte aqui do código que eu fiz. Eu não vou bulir muito não, para não dar muito, mas basicamente essa instruçãozinha aqui que vocês estão vendo aqui. Essa instruçãozinha aqui, eu vou basicamente daqui para cá criar uma figura. Aí essa parte aqui eu não vou detalhar agora não, certo? Essa parte aqui eu vou voltar nela depois, assim como também essa parte de escrever esse seno em uma dada arquivo de dados. Eu vou voltar nessa parte aqui para a gente discutir melhor essa estratégia aqui, viu? Mas eu vou executar para vocês, para você ver como é que esse programinha funciona bem aí, só para você ter uma ideia, viu? Acho que é o 411, isso. Ele vai fazer as figurinhas, ó, tudo já bonitinho, tá vendo? Então naquele vetor θ, ele guarda todos os valores de θ, e naquela única instrução seno ali, cadê que tinha ali? Cadê? Nessa única instrução aqui, eu calculo o seno de todos os θ. Entendeu? E aí, então aqui eu já tenho toda essa curva aqui. Ó. Toda essa curva aqui. Aqui nesse cosseno aqui, eu já tenho toda essa curva aqui, que é o cosseno. É a mesma coisa para tangente. Tá? E da mesma maneira ele salva esses arquivos em arquivos DAT, né? Que é aquela outra parte ali, ó, né? Seno, cosseno e tangente. Mas tudo bem, essa parte do código aqui, que salva em arquivo,
E essa parte que faz as figurinhas, eu vou revisitar ainda no futuro próximo aí, tá? Por enquanto, fiquem só com essa informação de como calcular seno, cosseno e tangente no Python. Basicamente, é chamar essas bibliotecas aqui, tá? E usar npsim, npcos e nptan. E aqui dentro botar o ângulo que você quer. No caso em questão, eu botei como se fosse um vetor com vários ângulos. Mas se você botar só um valor de ângulo ali, ele calcula só o valor do ângulo. Então, beleza, gente? Então é isso, né? Essa parte inicial aí eu acho que já está mais ou menos claro, né? A gente vai voltar em breve aí como fazer esse tipo de cálculo aqui de você escrever no arquivo, certo? Um tabelão desse, e em como gerar uma figura, certo? Do jeito que eu fiz aí, com essas coisinhas aqui, com, né, os labels, tudo direitinho, tá? Tá bom, gente? Então é isso. Muito obrigado, viu? Um abraço. Tudo de bom para vocês.